Meu nome é Renato de Melo Medeiros, eu nasci em Açu e trabalho com arte e cultura desde que me entendo por gente. O meu primeiro contato que eu considero com cultura foi quando a gente finalmente frequentava a Fundação CESP e eu desenhava caricatura das pessoas lá na Fundação CESP. A Fundação CESP tinha um balneário, que era o clube da Fundação CESP. Então, no final de semana, a gente ia para lá e eu desenhava as pessoas numa mesa e eu cobrava por isso. E disso, eu fui assim, meio que me mostrando como um bom desenhista. Aí, a gente tinha morado em frente à Adália. Eu já tinha um contato enorme com pintura, com arte, por conta da casa de Adália, que era uma casa muito decorada com as pinturas dela. Ela era professora de arte e educação numa escola e, ao mesmo tempo, ela tinha uma atividade de artista em casa. Ela era uma pintora em tempo integral. Como eu fui vizinho de frente da casa de Adália, então a gente praticamente vivia na casa de Adália. E, com isso, tinha contato com ela através dessa arte. Aí, quando eu fiz mais ou menos uns 12 anos de idade, eu fui realmente estudar pintura na casa de Adália. Embora eu me considere um autodidata, porque depois disso, depois desse curso que eu fiz com a Adália, ela também não tinha muito tempo, eu tive que fazer tudo isso sozinho. Mas eu realmente me considero um pintor, um artista, desde 1987. Sim, aí no caso, em 87, eu comecei a realmente me considerar um artista. Digamos que esses 3 últimos anos, até 90, que eu passei ainda em Açu, eu tinha uma atividade cultural muito grande, tanto dentro do colégio que eu estudava, como numa comunidade que eu fazia teatro junto com Isabel Cristina, que hoje é dona da floricultura Flores Bela. A gente tinha um grupo de teatro que a gente trabalhava no Vertentes. Então, isso, no teatro, como o teatro é sempre uma coisa multitarefa, eu acabei administrando dentro da minha programação de vida que eu ia estudar para poder fazer da arte uma, uma expressão do meu caráter de poeta, porque, na verdade, era o que eu me considerava, um poeta pintor. Daí, esses últimos 3 anos que eu passei em Açu, de 87 a 90, que foi quando eu fui estudar em Natal, eu fazia todo tipo de atividade em relação à pintura. Inclusive, eu desenhava muito. Que quando eu finalmente cheguei em Natal, eu já era meio que um pintor que eu já conseguia até assim uma galeria para vender o que eu pintava, isso em 1990. Daí eu fiz o segundo grau, né, como chamava, cursei faculdade de publicidade e porque a publicidade era atrelada ao jornalismo, que era uma área que eu gostava muito, eu voltei para Açu para trabalhar num jornal que circulava o Vale do Açu inteiro, que chamava o Vale em Notícias. Aí foi quando realmente eu descobri que, assim, a trajetória histórica e cultural da minha pessoa, como o meu folclore pessoal, era uma coisa muito maior, porque eu fui conhecendo a várzea do Rio Açu. Eu já era muito apegado à Lagoa do Piató. Então, isso tudo fez da minha cultura e da minha história pessoal, do meu folclore, como eu estava dizendo, uma coisa muito mais ampla. Eu nunca tive dificuldade alguma em trabalhar com cultura. Entendeu? Eu acho que a grande dificuldade de se trabalhar com cultura é a mesma dificuldade que hoje os professores encontram em trabalhar com a educação. Por quê? Porque se você realmente, a partir do momento que você se considera um artista, ou seja, Rimbaud, que era um poeta francês, que meio que ele fundou a cabeça da gente enquanto artista hoje em dia, ele dizia que a gente não nasce poeta, não nasce artista. A gente se torna artista por vontade própria, por convicção.
Se você trabalha com arte e com cultura, assim como com educação, com história, e você não tem convicção do que você está fazendo, é realmente muito complicado. Principalmente porque as pessoas, elas acham que cultura cai do céu que nem uma chuva. Ela acha que habilidade, talento, cai do céu como uma chuva, é um dom. Não é bem assim. Sem um pouco de esforço, sua inspiração não leva você a lugar nenhum. Então, eu nunca senti dificuldade de trabalhar com cultura porque eu tenho convicção de que eu sou um artista, um agente de cultura, transformador, revolucionário até a exaustão. Às vezes até me considero um anarquista clássico. Porque eu acho que através da cultura, da arte, da educação, a gente pode finalmente fazer com que as pessoas se reconheçam enquanto seres humanos. Resgata a humanidade das pessoas. Meus projetos de pintor e de fotógrafo, eles não param, eles estão numa agenda. Porque, de verdade mesmo, o que eu sou profissionalmente, efetivamente, é pintor e fotógrafo. Um projeto que eu apresentei na Lei Paulo Gustavo, ele passou, que é de sabores janduís. Ou seja, vamos tentar resgatar, através de pesquisa pública e de o roteiro desse documentário vai existir a partir de uma pesquisa pública. E ele vai ser um resgate dentro do inconsciente coletivo da cidade de Açu, da nossa herança culinária indígena. É um documentário e eu vou passar o ano de 2024, além de outros projetos que eu estou colaborando, que passaram também na lei, eu também estou produzindo esse documentário. E quero lançar um livro já pela Lei Aldir Blanc.